o senhor Delgatti, Walter Delgatti, e dizer, presidente, primeiro, nenhum de nós, em sã consciência, tratou ou tratará como herói o senhor Walter Delgatti. Nenhum de nós disse isso, absolutamente. O senhor Walter Delgatti, ele é uma pessoa que merece ouvir o nosso registro, porque está tendo, de fato, a coragem, comprometido, mas sabedor é. Até lhe indago, como primeira pergunta, tudo aquilo que o senhor se predispôs a fazer, sabidamente tinha a consciência de que estava praticando crimes. Sim. Dolosamente, o senhor sabe que estava mantendo esses contatos a pedido do ex-presidente da República, de uma ainda, e a mim me parece ainda, deputada federal. O senhor sabia, evidentemente, que estava atentando às nossas instituições e querendo construir uma narrativa que pudesse gerar, como de fato gerou em proporções consideráveis, junto a tantos milhões de brasileiros, dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral. Correto? Sim, sabia. Perfeito. O senhor já mencionou aqui, a mim me parece, a outros que indagaram-lhe, nomes de militares que participaram com o senhor das 5 reuniões. Sim. Correto? Sim, correto. Da mesma forma, aquele material ao qual aludia o ex-presidente que lhe convocou à prática vexaminosa, atentatória, antidemocrática, desrespeitosa, antirrepublicana, o ex-presidente da República, o material que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, entre aspas, como colaboração, sugestões para, quem sabe, mostrar a fragilidade do nosso sistema, teve as suas digitais? Sim, teve. O senhor tem como comprovar isso dessas sugestões dadas? Inclusive tem matéria da revista Veja, na qual eu frequento o Ministério da Defesa e a matéria fala isso, que segundo fontes lá do Ministério eu realizei esse O senhor se sentiria tranquilamente e firmemente quando de uma possível acariação com o ex-presidente Jair Bolsonaro a dizer tudo o que está dizendo? Sim, tranquilo, de forma tranquila. Nenhum tipo de receio de dizer firmemente que falou com ele, o ex-presidente, com tantos problemas que o Brasil passava, ligava para o senhor, um criminoso, nas palavras de um integrante desta casa, e aqui, sem desconhecer, e o senhor também, acertadamente, assumindo as suas práticas equivocadas, criminosas, não pode ser visto como uma pessoa que não deverá ser levado em consideração, até porque existem outros meios para comprovar que o que o senhor está trazendo são verdades que fazem desmoronar as mínimas, para mim, sempre inexistentes ideias que se consubstanciavam na cabeça dos que não quiseram e perdem um tempo durante 8 meses, ao invés de que conosco, verdadeiros brasileiros, erguerem-se contra aqueles atos golpistas, tentam dizer que houve intenção do atual governo de que aquilo acontecesse. Pois bem, senhor presidente, eu não vou citar nomes, mas houve quem nos antecedeu, inclusive se valendo na condição anterior de depoimentos de pessoas que eram condenadas e que foram citadas em sentenças dadas por eles próprios, sem mencionar nomes. Por favor, não há absolutamente, eu sei que o desespero, eu sei que a constatação inevitável e retorquível que se chega agora, não, que nós já chegávamos. Não precisaríamos ter essa CPMI para sabermos o que aconteceu contra o Brasil. Não é tentando deslustrar a uma pessoa que cometeu o crime, que agiu dolosamente, que assumidamente se deixou corromper, que tem como comprovar o que recebeu da ainda deputada federal, que deslustra o parlamento, senhoras e senhores deputados, me perdoem dizer isso, mas é a verdade. Não dá, senhor presidente, para desconhecer ou tentar deslustrar o que de gravíssimo traz o senhor Walter Delgatti. Tudo isso que o senhor já respondeu a nós e se repete, inclusive às minhas próprias indagações, o senhor disse ontem à Polícia Federal? Sim, eu disse.
Perdoe-me, houve algo que não dito ontem, o senhor pode trazer? Um segundo, por gentileza. Detalhou a questão da justificativa do Jean, que você comprou o uísque seu. Apenas isso, e também o Jean, que é assessor, ele, segundo ele comprou uísques meus. Isso não faz sentido algum. Como? Ele, em oitiva APF, ele disse que comprou o uísque meu. O Jean. O Renan, desculpe, o Renan, o motorista. Então, foi uma... O Renan justificou que o dinheiro foi contra o compra do uísque. Isso. O dinheiro que o senhor recebeu seria para comprar o uísque. Exatamente, uma coisa sem sentido algum. Perfeito. Senhor Delgatti, o senhor tentou, além dos serviços, maus serviços, que o senhor prestou invadindo ao CNJ, além da comprovada ação que coloca o nome do ministro Alexandre de Moraes, o senhor conseguiu outras investidas e que tenha tido sucesso no CNJ ou em outras instituições? Por exemplo, o senhor fez tentativas de invadir o sistema eleitoral brasileiro e, se sim, teve êxito? E não teve êxito. Sim, eu fiz e não obtive êxito. Nas urnas eletrônicas? Exato. E o senhor está dizendo, como conhecedor, a mim me parece, pelo que eu ouvi, Vossa Senhoria tem conhecimento de causa, o senhor não conseguiu? Não consegui, como eu disse anteriormente, porque o código-fonte das urnas fica em uma sala-cofre que não tem acesso algum à internet. Perfeito. Ou seja, cabalmente o senhor está dizendo aquilo que sempre dissemos. O sistema eleitoral brasileiro é confiável. Sim. As urnas eleitorais são confiáveis. Sim. Perfeito. Senhor presidente, o que nós estamos assistindo hoje, com a confirmação da participação do presidente da República, o que é demais a lastimar, é que no Brasil de tantas dificuldades, de tantos problemas, num período sensível que nós estávamos a passar, o presidente da República se vale da sua condição, por sugestão de uma deputada federal, para contratar uma pessoa a fim de que essa mesma pudesse prestar esse serviço, de tentar mostrar a fragilidade do sistema eleitoral. Vai mais, o presidente da República, senhoras e senhores, isso é de uma gravidade, e quando eu pergunto ao senhor Delgatti se tudo isso que nós estamos a ouvir, pelas perguntas que nós estamos a dirigir, foi dito, logo, nós teremos fatos e tomadas de decisões que precisam efetivamente serem adotadas. É de uma gravidade gigantesca, jamais vista. O presidente que contrata um bandido, um criminoso, como se quis dizer, o presidente da República, sabendo da ficha corrida do senhor Delgatti, disse, não, deixa para lá. Se é para se vir a mim, se é para gerar essa balbúrdia, dúvidas sobre o processo eleitoral, esse cidadão deixa de ser o bandido e vai se tornar, para mim, Jair Bolsonaro, o santo. Aquele que vai garantir a minha narrativa e que com ela se seguirá. Se não der certo na primeira, seguirá do dia 12, do dia 24 e do dia 8. O processo foi exatamente este. Então, presidente, senador Cid Gomes, nós nos deparamos com uma realidade muito séria. Quando eu pergunto sobre a disposição que o senhor Walter possa ter, é de se levar em consideração que todos os mencionados devam estar aqui, e ele assim traz novamente com o seu gesto de poder estar diante do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, diante de militares, coronéis, enfim, e outras patentes, diante da própria deputada, ainda deputada Zambelli. Qualquer pessoa citada aqui. Como? Qualquer pessoa citada aqui. Qualquer pessoa, Vossa Senhoria, se predispõe a voltar a esta casa. Sim. Pois bem, eu quero dizer que o cumprimento, dizer efetivamente, com respeito, que o senhor não é visto por mim como herói, como santo. Absolutamente, o senhor está cumprindo o seu papel, inclusive, penso que interiormente, até para se sentir melhor e conhecedor de que haverá, concluindo, senhor presidente, que responder como responderá
as consequências pelos seus atos. Mas, mais ainda, nós temos que, proximamente, tomar a senadora Elisiane Gama as providências e discutirmos sobre a necessidade premente de podermos trazer para acareações todos os mencionados a partir do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente Cid Gomes.